Nesse ano de 2021, o tema proposto da nossa igreja é a obra da evangelização. A gente vai tratar no decorrer do ano sobre esse tema, falando sobre os desafios da missão da igreja, que é evangelizar. E hoje a gente vai meditar no Salmo de número 113. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus nesse Salmo. Salmo 113. Um salmo que diz que o Senhor é o nosso maior e mais digno objeto de louvor. Salmo de número 113. Vocês já pararam para pensar no que é louvor? Vocês louvaram a Deus hoje? Vocês sabem o que é louvor? Aí você pode dizer, Lucas, claro que eu sei. Acabei de cantar. Quando eu acordo, eu canto umas 3 músicas, aí eu louvo a Deus. Você sabe de fato o que é louvor? Esse salmo vai dizer a nós e nos ensinar sobre o que significa louvor e quais razões nós temos para louvar o Senhor de fato. E nós sabemos que dentro da missão da igreja, se nós pudermos voltar lá para o catecismo, para a confissão de fé da igreja, qual é o objetivo maior do homem e da igreja? É trazer glória para o Senhor, é trazer louvor ao Senhor, para todo sempre, eternamente. Então o louvor está dentro da nossa missão. Então quando nós falamos de louvor, louvor é aquilo que fazemos, não é só aquilo que nós cantamos. Louvor é aquilo que nós fazemos diariamente, constantemente. E esse salmo, o Salmo 103, é chamado de Salmo de Aleluia. E aqui eu vou imitar um pouquinho o Bruno aqui do seminário, no grego, no hebraico, no original, aleluia é halel mais o sufixo iá, que é louvor a Deus. Então, aleluia é uma expressão que diz respeito somente àquele que nos fez, o Senhor. É quando nós rendemos graça e louvor a Deus. Então, o Salmo 103 é um salmo didático, um salmo de aleluia, um salmo que nos instrui, através da música, sobre o que é louvar ao Senhor e por que nós louvamos ao Senhor. A gente não sabe qual é o autor desse salmo. Aqui na nossa Bíblia, ela não diz qual é o autor desse salmo e muitos estudiosos também não vão dizer ao certo quem fez. Mas ele era cantado antes das festividades judaicas, para ensinar ao povo acerca dos motivos que nós temos de louvar ao Senhor. Porém, a nossa missão de louvor é justamente aquela que eu falei no início. Não, Lucas, eu cantei diante de Deus. Eu louvei ao Senhor. Tem um momento no culto que a gente chama de momento de louvor, que é o momento da música. Sendo que nós olhamos a palavra de Deus, a gente vê que o louvor é muito maior do que a música cantada, que também faz parte da nossa vida de louvor ao Senhor. A Bíblia vai muito além disso. A Bíblia diz que louvar é tudo que você faz para Deus. E é tudo que você faz, porque tudo que você faz tem que ser para Deus, para dar glória ao Senhor. Então, se você ora, você louva a Deus. Se você traz o dízimo para a igreja, você também louva a Deus. Se você evangeliza, prega a palavra do Senhor às pessoas, que esse é o tema central da nossa IPB em 2021, você também louva a Deus. Quando você sai para entregar folheto, para falar do Senhor, falar do Evangelho, isso é louvor. Quando você está trabalhando dignamente, honestamente, isso é louvor a Deus. Tudo que nós fazemos é louvor a Deus, de forma que nós não conseguimos separar louvor da nossa vida, porque o louvor está entranhado na nossa vida. Uma linguagem bem nordestina aqui. Está entranhado, está lá dentro, está envolvido. Tudo que nós fazemos é louvor, ou deve ser louvor. E aqui a gente vai ver algumas razões que nós temos para render louvor ao Senhor. E a primeira razão, versículo 1, diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. O salmo começa e termina com a mesma expressão: louvado é o Senhor. Louvado é o Senhor por quê? E a primeira razão que nós temos para louvar o Senhor está lá no versículo 1. Porque é uma ordem. Quando o salmista ele se direciona para a igreja, ele diz: louvem ao Senhor. E o verbo aqui é imperativo. Vocês têm que louvar. Não é uma opção vocês dedicarem a vida de vocês em louvor a Deus. É uma obrigação, é um sinal de obediência. Então, louvor ao Senhor não é algo que a gente faz se der. Não é algo que a gente faz se sobrar tempo no nosso dia. Louvor faz parte do nosso dia a dia. Então, tudo que a gente faz tem que ser em louvor ao Senhor. Não é uma opção, não é uma concessão, é uma ordem. Deus manda que nós o louvemos, que nós rendamos graças ao seu nome. E nós não louvamos meramente porque nós gostamos de louvar. A gente tem que louvar independente se nós gostamos ou não. A gente louva porque a gente é obediente ao Senhor. E claro, a gente deve fazer isso com prazer. Mas não é o prazer que vai direcionar se eu louvo ao Senhor ou não. O Senhor me manda louvá-lo em todo o tempo. Então, se nós somos obedientes ao Senhor, o que é que a palavra de Deus diz lá em João? Se você me ama, você obedece, você guarda os meus mandamentos. Então, se Deus manda eu louvá-lo, se eu desobedeço, quer dizer que eu não amo a Deus. Vocês veem como isso é grave para a nossa vida e é pecaminoso até não louvar o Senhor em tudo o que fazemos? Porque a gente está transgredindo o mandamento do Senhor, que é amá-lo sobre todas as coisas. E amá-lo não significa dizer: Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, eu te amo tanto. Senhor, te amo demais. Não, meu irmão. Você pode dizer que ama ao Senhor, sim, isso não tem nenhum problema. Mas amá-lo, a expressão, a atitude é obediência. Não adianta eu dizer de manhã, de tarde, de noite que eu amo ao Senhor, se eu desobedeço e transijo a lei do Senhor. Eu peco contra o Senhor. Então, primeiro, eu louvo ao Senhor porque Ele me manda louvá-lo. Mas olha que Ele continua dizendo que quem louva não é todos os homens, são os servos do Senhor. Parece que aqui o salmista está restringindo aqueles que rendem louvor ao Senhor. São aqueles que são servos de Deus, aqueles que são escolhidos do Senhor. Então, não é todo homem que louva ao Senhor. Olha que privilégio. Não é todos os homens criados que louvam ao Senhor. São aqueles que são servos. São aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, como o Toninho falou antes da mensagem. Aqueles que o Senhor teve um encontro com eles. Esses podem louvar ao Senhor. Os outros, eles não reconhecem ao Senhor. Eles sufocam a verdade pela injustiça. Mas os filhos de Deus, os servos do Senhor, Deus manda que louve. Então é um privilégio. É uma honra louvarmos ao Senhor. É uma honra nós rendermos graça ao nome do Senhor. Então, se eu amo a Deus, eu obedeço ao Senhor e eu entendo que isso é feito não de forma somente individual. Vê aqui que o versículo, ele também está no plural. Ele fala de um ajuntamento. Ao mesmo tempo que eu adoro, particularmente na minha devocional, eu também sou convocado pelo Senhor para adorar no ajuntamento solene da igreja. E isso quer dizer o quê? Não quer dizer que a igreja só vai adorar quando tem momentos de culto. Quer dizer que todas as vezes que a igreja se reunir, seja para o que for, que seja para o louvor do Senhor. Que seja para louvar e engrandecer o nome daquele que os fez, filhos e igreja. Então, se eu estou com os meus irmãos reunidos para conversar, para sair, para jantar, que isso seja em louvor ao Senhor. E veja que o louvor aqui está entranhado nas atitudes. Quando eu sair com os meus irmãos, que as minhas atitudes sejam honestas. Eu lembrei do racha ontem que a gente estava aí. Os meninos queriam passar um pouquinho do tempo lá permitido pela quadra e Jéssica disse: meus irmãos, sejamos honestos. Meus irmãos, tenhamos consciência de que Deus nos observa. Até jogando bola ali, ninguém está vendo. Ninguém sabia que ia passar 10 minutos do racha. Mas quando o povo de Deus está reunido, não só para cultuá-lo na igreja, eles também devem louvar o Senhor em tudo o que eles fazem. E veja que o versículo 1 ainda diz que, além de ser uma ordem, além de ser um ato direcionado para os servos do Senhor,
Olha o que é que ele diz no final. Louvem o nome do Senhor. Não louva outro. Não cria falsos deuses. Não coloca no trono do Senhor outras pessoas, outras coisas. Você tem que louvar o nome exclusivamente do seu Deus. A razão que nós temos para louvar o Senhor é porque só há um Deus. E Ele habita em nós. E é Ele que nos resgatou. É Ele que nos faz servos. É Ele que manda em nós. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. E Deus não troca ou não dá o seu trono a ninguém. Ele não permite que o seu trono seja usurpado por ninguém e por nada. Muito menos por mim. Muito menos por você. Em Isaías 42 diz: eu sou o Senhor e este é o meu nome. Eu sou o Senhor. A minha glória, pois, a nenhum outro darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O Senhor não divide seu trono. Se eu louvo, eu tenho que louvar somente o nome do Senhor. As músicas devem falar de Cristo, a palavra deve falar de Cristo, a minha vida deve falar de Cristo, o meu testemunho não deve falar de mim, mas de Cristo. A minha conduta no trabalho deve falar muito mais de Cristo do que eu. Vocês percebem como isso é sério em nossa vida e como isso deve moldar toda a nossa vida? Tudo que eu faço deve falar de Cristo. Deve louvar o nome do Senhor. Nenhuma glória a mim. Toda glória a Deus. Somente a Deus toda a glória. Salmo 115 vai dizer que o nosso Deus, ele não é fabricado por mãos de homens. Isso é ídolo. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. O nosso Deus, ele está acima de falsos deuses. É muito superior porque ele é o único Deus verdadeiro. E o Salmo vai dizer, não a nós, Senhor, mas a teu nome, dá glória. O Senhor glorifica o seu próprio nome. Que nossa oração seja, Senhor, usa-nos para que o teu nome exclusivamente seja louvado, porque nós somos teus servos. Nós somos teu povo. Nós fomos feitos teus servos pelo próprio Senhor. E que essa seja a nossa oração. Então, o nome do Senhor é o mais excelso, é o mais magnífico. É o mais sublime. É o único que é digno de todo o nosso louvor. Deus é o alvo da nossa adoração. Nós exaltemos o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Trabalho, família, amigos, igreja, ministério, relacionamento. Que Deus seja exaltado. Nós não podemos desprezar o nome do Senhor. É um dos mandamentos que Ele nos dá. Não tomemos o nome do Senhor em vão. Quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós não louvamos ao Senhor, em tudo quanto fazemos, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Nós estamos desprezando o Senhor. Tenhamos cuidado com isso. No versículo 2 vai dizer que o louvor a Deus não é um ato feito em um momento específico do nosso dia, mas é contínuo. O que é que diz o versículo 2? Bendito seja o nome do Senhor durante o culto na igreja presbiteriana, é? É desde agora e para sempre. É todo momento. É todas as horas. É tudo que nós fazemos. E não tem como nós separarmos um momento do dia para louvar o Senhor, porque é de agora e para sempre. Não tem. Se eu separo um momento do dia e conscientemente digo que eu não vou louvar o Senhor nesse momento, eu estou pecando contra o Senhor. Porque o louvor é um ato contínuo e nós devemos fazer isso, seja em dias bons, seja em dias maus, seja no sofrimento, seja na bonança, seja durante a pandemia ou quando a vacina chegar. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Vocês têm motivos agora para louvar o nome do Senhor? Dá para ter agora uma ideia do que de fato é louvor ao Senhor? É uma ordem, é um ato contínuo, é algo feito de forma exclusiva pela igreja. E vai continuar dizendo que é um ato feito em todas as nações. Versículo 3, é do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Quando o salmista utiliza essa figura do nascer do sol até o poente, até o ocaso, ele nos dá a ideia de que o louvor não é restrito apenas à igreja presbiteriana de Sousa. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, existem irmãos nos Estados Unidos, na Europa, na China, nos confins da terra, que também louvam o nome do Senhor, e o nome do Senhor é louvado em todo o momento. Percebem como isso é sério?
Percebe como o nome do Senhor é louvado ao mesmo tempo em toda a terra? Então, todas as nações louvam ao nome do Senhor. Todo o universo louva o nome do Senhor. Vê como isso é sublime, é grandioso. Saber que em todo o universo, em todas as nações, todos louvam o nome do Senhor. E é interessante que a gente às vezes não tem essa noção, não tem essa ideia. E há uns 2 meses nós estamos tendo um curso com o Dr. Elias Medeiros no livro de Atos, toda terça e toda quarta. E ele está lá nos Estados Unidos, abre lá a salinha do Zoom, fala com a gente, conversa em tempo real. E uma coisa interessante que ele diz, e aqui a gente tem um pouquinho da dimensão do que é que isso significa, é que ele diz, o mesmo Deus que está presente aí com vocês no sertão da Paraíba, também está aqui comigo nos Estados Unidos. Mas não somente é o Deus que está lá e cá, é o Deus que nos une na mesma fé, no mesmo batismo, um só povo, um só Deus e Pai de todos, que é o que diz Efésios 4:5. Saber que Deus é louvado no mundo inteiro, é saber que Deus faz a sua família no mundo inteiro, e nós encontramos irmãos no mundo inteiro para louvar o Senhor juntos. E um dia nós estaremos juntos louvando ao Senhor de eternidade a eternidade, dizendo, só o Senhor é o nosso Deus. Todas essas verdades, dos versículos 1 ao 3, nos levam à mesma aplicação. Nós não conseguiremos compreender que o louvor é algo imperativo, é uma ordem. Nós não vamos conseguir entender que ele é exclusivo para servos do Senhor, é feito de forma contínua, é feito no mundo inteiro, se nós não conhecemos ao Senhor. De nada adianta você louvar o nome do Senhor se você não conhece o Deus que você louva. Isso nos leva a entender que isso só é possível quando nós debruçamos o nosso coração e a nossa mente na verdade revelada pelo Senhor. Louvar o nome do Senhor significa conhecer que Deus é esse que nós estamos rendendo louvores. E muitas vezes nós acabamos louvando a um falso Deus porque nós criamos a uma imagem falsa de um Deus falso na nossa mente pecaminosa. Porque nós temos preguiça, negligência e responsabilidade de nos achegarmos à palavra do Senhor. Louvar a Deus significa conhecê-lo também. Significa meditar na sua lei de dia e de noite. Quanto mais eu medito na lei do Senhor, mais eu conheço ao Senhor e eu vou louvá-lo melhor. Eu vou agradá-lo mais. Parece que o Salmo está fazendo uma espécie de aliança entre a ortodoxia, ele está nos mostrando a doutrina e nos manda praticar essa doutrina que nós conhecemos, a ortopraxia. Não adianta apenas conhecer também a doutrina, nós precisamos praticá-la. Nós precisamos louvar o Senhor, e isso deve ser colocado nas nossas atitudes do dia a dia. Outro ponto é que nós louvamos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus soberano. O que é que diz os versículos 4 e 5? Olha aí no seu texto. Diz assim, excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Nós louvamos ao Senhor porque, ainda que haja governantes poderosos, autoridades com poderes imensuráveis, o que é que a palavra de Deus diz sobre o nosso Deus? Ele está acima. Por que nós tememos os homens se nosso Deus está acima das nações? Ele é muito mais superior e poderoso do que qualquer excelso e está acima de todas as nações. Por que nós tememos? Ainda que a palavra de Deus nos diga que em algum nível devemos render graças ou honras aos governantes e às autoridades, porque elas são instituídas por Deus, a palavra diz que nós não devemos dar a César o que é de Deus. Nós devemos dar a Deus o que é de Deus. E louvor não pertence a homens, pertence somente a Deus. Aleluia é somente a Deus. Somente Deus recebe o nosso louvor. Porque Ele é o nosso Deus soberano. O que é que Isaías 40 diz? 40, versículo 15. Diz que, na verdade, as nações para o Senhor são como gota que sobra do balde. Para Ele é como pó que resta na balança. As nações, ainda que gigantes, grandes, cheias de domínio e poder,
são como uma gota no balde, insignificantes perante a grandeza do nosso Deus. Quem nós devemos temer mais? Os homens dessa terra ou Deus que governa todos esses homens? Nosso coração deve estar diante do Senhor e louvá-lo e também temê-lo, porque Ele é o nosso Deus soberano e tem todo o universo em suas mãos. E é interessante que o Salmo diz: quem é como o Senhor, nosso Deus? Meus irmãos, que essa seja a nossa oração. Se eu pudesse separar um trecho desse Salmo para orar, eu diria hoje, em meio à pandemia, aos caos que há no mundo, a todo desastre e problema e doença e mazela que há no mundo, olhe para tudo isso e diz: quem há como o Senhor, o nosso Deus? Não há nenhum como o Senhor, nosso Deus. Não há nenhum como o Senhor, porque não há nenhum Deus como o nosso Deus. Ninguém reina com tanta majestade, bondade, graça e misericórdia e perfeição do que o nosso Deus. O Deus que nos faz filhos. O Deus que nos deixa chamá-los de Pai, de Abba Pai. Não há Deus como o nosso Deus. E olha o que é que diz o versículo 6. Ainda que Ele é um Deus que está acima das nações, exaltado, excelso, o que é que diz o versículo 6 e 7? Ele é um Deus que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele é um Deus que está, ao mesmo tempo, transcendente, mas Ele também é um Deus que é pertinho de nós, imanente. Ele se inclina para nos auxiliar, nos acompanhar. Interessante que aí eu lembro muito do período de política, né? Que isso é muito mais comum nesse período, que os governantes, quando eles querem se eleger, o que é que eles fazem? Eles se aproximam do povo, abraçam um, colocam no braço, é popular, abre um sorriso, está disponível o dia inteiro, acessível, e quando passa o período eleitoral, eles somem. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não é como esses homens. O Senhor não é aquele que vem até nós por interesse. Ele se inclina para ver o que é que acontece entre nós. É um Deus que Ele fez todas as coisas, mas mesmo assim, de forma benevolente, Ele se inclina e contempla o que acontece nos céus e da terra. Ele nos acompanha. Ele está aqui, entre nós, hoje, enquanto nós adoramos o nome dEle. Porque, apesar de Ele ser o nosso Criador, Ele não está distante. A gente não precisa de burocracia para acessá-lo, porque Ele está aqui no nosso meio. Nós devemos render graça e louvor ao nosso Deus, porque Ele não despreza nem a mim e nem a você. Ainda que nós o desprezamos nas nossas atitudes e na nossa forma de viver, Deus não nos desampara. Ele é o nosso Deus. Quem há como o Senhor, nosso Deus? É por essas causas que nós também louvamos ao Senhor. Então, nossa vida aqui tem que ser de louvor integral ao Senhor, por saber quem Ele é, exaltado sobre todas as nações, porque Ele nos fez servos e isso nos dá o privilégio de adorar ao Senhor, porque Ele não está distante de nós, que Ele está acessível. Nós podemos adorá-lo a todo instante, de forma contínua, de agora e para sempre. Porque Ele se inclina em favor de nós e se inclina até as últimas consequências. Porque Ele acessa o seu povo e nos olha e nos contempla pela mediação daquele que nos redimiu, que é Jesus Cristo. Ele é o Deus que faz maravilhas. O Deus que, fala no versículo 7, ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Aqui, a figura de linguagem, ao que parece, é que ele está falando do período ali do aterro sanitário de Israel. Não sei nem se tinha isso naquele tempo. E para queimar o lixo e consumir o lixo, eram acesas fogueiras e fogo o tempo inteiro para consumir esse lixo. E algumas pessoas subsistiam daquele lugar e elas passavam o tempo inteiro ali perto das cinzas que consumiam lixo para ver se elas conseguiam subsistência e alimento, alguma coisa para que elas pudessem viver. Pessoas extremamente pobres. E o salmista olha para essas pessoas e diz: o nosso Deus, Ele enxerga todas as pessoas, inclusive aquelas que estão escondidas pela fumaça do lixo, desprezadas. Aquelas que ninguém dá valor na sociedade, o Senhor vai lá e olha por elas. E ergue do pó e da cinza o desvalido e o necessitado. Isso quer dizer, não que o Senhor olha apenas para os pobres e necessitados,
mas que o seu olhar de amor e graça alcança até as regiões mais profundas da terra. O Senhor não desampara um homem sequer. Um homem sequer. Os seus olhos não fogem dele. E por que isso é dito? Porque essa figura nos faz lembrar daquele que nos resgatou. Homens de extrema incapacidade de alcançar o Senhor foram encontrados por Deus, mortos nos seus pecados, e eles foram alcançados em graça por Jesus Cristo. Então, o salmista está falando também na nossa situação. O salmista está falando que um dia éramos pobres, e mais do que isso, mortos nos nossos pecados. Mas o Senhor nos resgatou. Quando ninguém mais tinha o poder de fazer isso, o Senhor tinha o poder de fazer. E Ele o fez, e nos faz servos. E vê que o texto continua dizendo que Ele não somente ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, o versículo 8 vai dizer que Ele faz isso para colocá-los ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Aí a gente olha para esse texto e diz, então o Senhor Ele vai deixar me tirar da pobreza e me colocar num lugar alto da sociedade. Que bênção, irmão. Só que não é isso que o Salmo diz. O Salmo está falando sobre a obra do Senhor na vida do homem, que faz coisas extraordinárias. Aqui ele fala do Evangelho. O Evangelho que nivela pobres, ricos, negros, brancos, doutores e analfabetos no mesmo lugar, coloca lado a lado. Eles se sentam lado a lado e ninguém é melhor do que ninguém. E ninguém é mais rico do que ninguém, porque todos foram nivelados pelo pecado. E todos são pecadores. E todos se encontram na mesma situação diante do mesmo Deus. E todos foram salvos pela mesma graça. Sejam príncipes, sejam pobres. Não há distinção. E que maravilha nós fazermos parte de um reino que não há separação de pessoas. De um Deus que não nos olha pelos nossos méritos, pelo nosso poder, pela nossa situação financeira, pelo título acadêmico que nós temos, mas um Deus que nos olha através daquele que nos redimiu, Jesus Cristo. É por isso que nós louvamos ao Senhor. Porque nós não tínhamos condição de louvá-lo e de reconhecê-lo, mas Ele, de forma misericordiosa, nos alcança. E um dia, reis, escravos, Senhor, todos estarão juntos à destra do Pai, louvando e exaltando por toda a eternidade o nome de Deus. Nós devemos começar a louvá-lo aqui e agora, porque Ele também é um Deus que faz milagres. No último versículo, versículo 9, diz que faz que a mulher estéril viva em famílias, seja alegre mãe de filhos. Esse versículo diz algo muito precioso para nossas vidas. Não diz somente que Deus faz coisas extraordinárias porque Ele faz, e faz muitas coisas extraordinárias. Ele continua fazendo coisas extraordinárias. Para mim, acordar e respirar hoje pela manhã é extraordinário. Eu não tenho controle sequer sobre minha vida. Chegar ileso na igreja hoje é extraordinário. Porque eu não tenho controle sobre o trânsito da minha cidade e não tenho controle sobre o que vai acontecer comigo no trânsito. Isso é extraordinário. Mas a palavra diz que o Senhor faz coisas muito mais extraordinárias do que nós pensamos. Ele faz mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Ou seja, na mão do Senhor, o curso desse mundo, ele não depende do acaso. Ele não depende do destino. Ele não depende de previsões. É o Senhor que está no controle. Porque é o nosso Deus soberano. É o Deus que faz coisas ordinárias, mas também é o Deus que faz coisas extraordinárias, como se uma mulher no meu povo, ela não tem condições de dar filhos, e é meu propósito que ela tenha filhos, eu farei com que ela tenha. Ainda que aos olhos do homem não tenha condição, na minha mão tem. Eu faço aquilo que parece impossível aos olhos do homem. A gente olha para a palavra de Deus e enxerga várias mulheres que foram agraciadas com o dom e o presente da maternidade. Sara, Ana, Maria, mulheres que eram sem condições de ter filhos, até então, Maria no caso porque ela era virgem, mas as outras porque elas eram estéreis, mas as três em situações extraordinárias, e Deus, para cumprir o seu propósito, Ele faz com que essa mulher seja feliz e alegre mãe de filhos.
O Deus que controla o curso desse mundo e dessa história que nós vivemos. Deus que faz coisas maravilhosas para cumprir os seus propósitos. O versículo 9, alguns estudiosos vão dizer que a referência dele está relacionada a Israel, que era considerada estéril, abandonada, humilhada. Lá em Isaías 54, ele vai dizer: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais do que aquelas que têm marido. Aqui a referência que Isaías faz é a Israel, que daqui a pouco daria a luz ao Redentor do mundo, a Cristo Jesus. Aquela que era abandonada, que era tratada como estéril, por propósito do Senhor, ela iria dar à luz àquele que salvaria a mim e a você. O maior de todos os motivos que nós temos para louvar, e a mais sublime graça que nós temos é esse, ou é essa, que Cristo Jesus, o nosso Senhor, desceu das alturas de onde Ele governa soberanamente, desce até nós, é humilhado, é cuspido, morre, mas Ele ressurge para salvar a mim e a você. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa expressão máxima de louvor é Cristo. Ele é a nossa razão de louvar. Ele é a nossa razão de louvar ao nosso Deus, de acessar ao Senhor. Eu apresentei aqui para vocês pelo menos 9 motivos que nós temos para louvar o Senhor no Salmo 113. O doutor Elias, ele ensinou uma coisa interessante para a gente que eu vou levar para a vida inteira. É começar a ler a Bíblia em câmera lenta. A gente precisa olhar as minúcias da palavra do Senhor. Eu encontrei apenas 9 motivos no Salmo 113, mas eu desafio vocês a lerem de novo o Salmo 113 e encontrarem mais 9 motivos que vocês têm para louvar ao Senhor. Leiam devagar, leiam em câmera lenta, como ele diz, saboreando a palavra do Senhor, orando para que Deus fale ao seu coração quais motivos nós temos hoje para louvar ao Senhor. A palavra nos mostra esses motivos. E olha que o Salmo encerra da mesma forma que ele começa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que nos fez povo, que nos fez servo, que requer de nós a adoração todos os dias, em todo o tempo, porque isso é expressão de amor ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Todo louvor e glória da nossa vida sejam rendidas ao Senhor, aquele que nos governa de hoje para sempre. Amém, meus irmãos.